Agora vamos dar cor, dar vida aos ao nosso layout em si. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Abrir. O que eu vou pegar aqui? Eu vou primeiramente pegar a cor de fundo. Para quem não conhece a interface do Photoshop, você vem na ferramenta de conta-gotas e clica com o botão esquerdo no fundo. É um branco, meio puxado para o amarelo, na paleta do amarelo. Eu vou pegar o valor hexadecimal dele aqui. Vou vir no meu documento CSS. Vou colocar a cor. Para quem não conhece CSS, eu não vou entrar muito em detalhes do que é, mas a sigla de CSS é Cascade Style Sheet, ou folha de estilo em cascata. E é ele que dá um efeito visual na nossa marcação, no nosso HTML, que é o nosso hipertexto. Tá, antes disso eu vou fazer duas coisinhas rápidas aqui. Eu vou fazer um reset, que é uma coisa padrão só para resetar algumas propriedades CSS do nosso documento, porque por padrão os navegadores em algumas tags HTML eles colocam algumas propriedades, por exemplo a margem left, margem top, ele coloca o elemento como um bloco, eles aplicam um padding. Então eu vou resetar as margens e vou dizer que o nosso box model vai ser border box, o nosso box sizing vai ser border box. Mas mais pra frente eu explico isso com calma. Mas vou fazer aqui o reset rápido. Deixa eu dar um comentário aqui. Reset. O que eu vou fazer? Pegar meu seletor global. O seletor global com after. Isso aqui são pseudo-elementos ou pseudo-classes. Esse after e before. E aqui eu vou resetar o seguinte. Eu vou falar que a minha margem de todos os meus elementos é 0. O padding é 0. E eu vou setar o meu box sizing como border box. Beleza? Tá, nosso reset está feito. E aí a gente pode começar a estrutura do nosso documento. Vamos lá. Ó, aí você pode reparar que ele arrancou as bordas aqui. Tá. No nosso HTML a gente tem o seguinte. A gente tem a classe grid, que ela é o nosso grid aqui, ó, os nossos delimitadores, as nossas guias que tem no PSD. O tamanho dela é de 600 pixels de largura. Então vamos lá, criar a classe grid. Vou dizer que meu grid tem o que? Tem os 600 pixels de largura, width, largura de 600 pixels. Vou falar que ela é display block para se comportar como um bloco. E eu vou centralizar ela. Eu vou dizer o seguinte: para mim centralizar eu preciso que meu elemento tenha uma largura, ele se comporte como um bloco, ele tenha a margem à esquerda automática e a margem à direita automática também. Vamos ver o que isso vai fazer. Vamos voltar lá para nossa página. Você pode reparar que centralizou aqui. Beleza, tá tomando forma. Eu preciso adicionar um espaçamento superior. Aqui ele tem 106 pixels, eu vou colocar 105 para ficar mais agradável visualmente. Aí eu vou dizer o seguinte: minha margem top tem 105 pixels. Minha margem inferior tem 105 pixels. Para não dar nenhuma irregularidade no nosso layout. Beleza. Tá, o que eu preciso agora? Eu preciso pegar o tamanho do meu card, né?
Então, vamos vir aqui no meu card. A largura do meu card, deixa eu ver aqui, é de 120 pixels. Como que eu fiz isso? Eu cliquei em cima do meu elemento, apertei a tecla Ctrl T e ele mostra aqui o tamanho. Se não, dá pra você vir, vem aqui na ferramenta retangular Mark II, ou atalho do teclado M, e pega a dimensão dele aqui, ó. Como ele tem por causa da guia aqui, ele pulou um pixel, então, mas é 120. Vocês podem colocar maiores, fica a critério de vocês, mas é isso. Tá. Então eu sei que o meu card tem 120 pixels de largura. Deixa eu ver a altura dele. Ele tem 160 de altura. Então a gente vai lá para o nosso CSS. Vou colocar aqui meu card. Eu quero que meu card faça o quê? Como eu tenho cards alinhados, eu quero que ele se comporte. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer ele se comportando como um bloco em linha, um inline block, e que ele tenha um display bloco. Ele se comporte como um bloco, mas ele flutue à esquerda ou à direita. Então vou usar os dois métodos. Eu vou fazer primeiro por inline block, e depois aí eu faço usando o float. Tá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O meu card ele vai ter um display, que é a forma que ele vai se comportar como inline block. O que significa isso? Que ele vai se comportar como um bloco, porém ele vai ficar em linha, então os outros elementos podem vir ao lado dele. Eu sei que ele tem o seguinte: de altura eu tenho meu height de 160 pixels, eu tenho meu width, que é a minha largura, de 120 pixels, certo? Tá. O que o meu card tem também? Meu card ele tem ele tem um espaçamento entre os elementos de 40 pixels. Então vou vir aqui colocar uma margem left de 40 pixels. E ele também, se vocês repararem, não sei se dá para perceber aí, mas ele tem uma sombra bem suave. Então a gente já pode colocar. E ele é da cor branca. Então vamos colocar a cor branca e uma sombra. Então eu tenho o meu background color. Cor branca, o RGB dela é FFF. Ou você pode escrever white. Aí fica a critério de vocês. Eu prefiro usar hexadecimal. Eu falei RGB, se eu não me engano, então desculpa, é hexadecimal. Ele tem uma borda, ele tem uma sombra. Como que faz sombra com CSS? A propriedade chama Box Shadow. E aí ele aceita 3 parâmetros. É o tamanho no eixo X, horizontal. Ele espera um segundo valor no eixo Y. E um terceiro valor, que é o blur. E aí o quarto valor, que é a cor. Aí ele espera um valor hexadecimal. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá, eu quero que entre a esquerda e a direita ele esteja 0 de sombra. E em cima e embaixo eu quero que ele tenha 2 pixels de sombra. Ok? E eu quero o seguinte, que a densidade do blur dessa minha sombra seja de 4 pixels. E eu quero que ela tenha a cor preta. Só que é um preto bem suave, é um preto com opacidade bem baixinha. Então a gente vai usar o RGBA, que ele pega os valores RGB e adiciona uma opacidade. Então 0, 0, 0 é a cor preta.
E o último valor é o nosso valor que a gente passa a gente passa um valor de 0 a 1, que ele corresponde a 0 a 100% de opacidade. Então eu quero que ele tenha 0.2, ou seria 20% de opacidade. Vamos ver como é que ficou lá. Aí vocês podem reparar que ele já ficou com a sombrinha e tal. Aqui ele pegou nas laterais porque eu coloquei que o meu blur é de 4%. Então o meu blur espalha. É 4 pixels. Então ele espalha para todo o meu box. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele tenha 1 pixel. E eu vou colocar 2 pixels aqui para ver como é que vai ficar. Vocês podem perceber que já ficou mais agradável. Tá. Aí a gente... Vamos dar vida agora aqui no nosso card. Eu vou usar, para fazer os gradientes, eu vou usar CSS gradiente mesmo, background gradiente. Então, eu vou pegar a dimensão do meu box aqui. Ele é tamanho de a largura dele é de 120 e a altura de 100 pixels. Então, vamos lá. Opa. Como que chama aqui? Chama card gradiente. Eu vou vir aqui colocar meu card gradiente. Eu quero que ele se comporte como um bloco, dar um display block, que eu não quero nada ao lado dele. Eu quero que ele tenha de largura 120 pixels. Aqui tem a opção da gente colocar ele como 100% também, que ele pega o tamanho total do pai, que seria o card. Funciona também. Ele tem uma altura de 100 pixels, ou um height de 100 pixels. Beleza. E ele tem uma cor de gradiente. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou colocar um background color da cor preta, só para não ficar vazio ali. Depois a gente coloca a cor específica. Vocês podem perceber que criou já o box. Tá, vamos para a parte da descrição. A nossa parte da descrição, ela tem o seguinte, ela tem um espaçamento interno, uma margem no topo e nas extremidades. O que eu vou fazer? O seguinte, eu vou pegar o espaçamento que ele tem aqui na extremidade da esquerda até minha bolinha, que é de 14 pixels, e eu vou pegar aqui do topo também. Tá, eu vou colocar para ficar mais bonitinho, vou colocar 14, 14. Que aqui tem 16, e aí para não dar incompatibilidade. Melhor, colocar 15, 15 para ficar uma unidade fixa já. Como que chama, como que é pra gente adicionar a margem interior num elemento? A margem interior chama padding. É a propriedade padding. Ela adiciona um espaçamento dentro do elemento. Então eu quero que o nosso card ele tenha um padding left de 15 pixels, um padding top de 15 pixels, um padding right de 15 pixels e um padding bottom de 15 pixels. Tem uma forma da gente, ao invés da gente ficar declarando todas essas propriedades individuais, ele aceita um short, que seria padding, e aí ele espera em tese para você declarar os 4 valores. Ele aceita o seguinte, é o sentido horário que ele trabalha: topo, direita, baixo, esquerda. Ou ele aceita o seguinte: padding, cima, baixo, direita e esquerda. Compreenderam? Como todos os... eu vou deixar essa última aqui, que aí fica mais fácil de vocês verem aonde está aplicando. Mas depois vocês podem procurar sobre padding CSS, aí vocês vão encontrar as formas de declarar a propriedade. Mas aí tem
para modo didático, vocês sabem que tem essas três formas. Tem mais outra forma, mas eu não vou ficar explicando isso. Tá. Beleza, eu apliquei meu padding. Vamos lá no nosso... Opa! 15 pixels. Tá. Opa. O nosso documento aqui. Dá um F5. Só um minuto. Não é no card gradiente, desculpa, é o card descrição. Ele estava aplicando o nosso card gradiente. Eu me confundi aqui, desculpa. Ponto. Card descrição. E eu quero que ele também se comporte como um bloco. Então vou adicionar um display block. Beleza? Beleza, aí já funcionou, já está mais bonitinho. Eu vou reduzir um pouquinho. Colocar desses 15, colocar 10. Ele não fica tão apertado. Beleza. Eu sei o seguinte também, que eu tenho essas minhas orbes aqui. E tem um pequeno espaçamento entre os dois elementos e a minha descrição tem uma cor. Eu vou pegar a cor do texto da descrição. Vou aplicar lá. Que eu tenho o seguinte, eu tenho um parágrafo que tem o valor e tem a orbezinha. Então a classe do meu parágrafo é o card text. Então eu vou vir aqui, card text. Está muito embaixo aqui, deixa eu aumentar os espaçamentos. Card text, eu quero que ela se comporte como um bloco. Eu vou fazer o seguinte, color recebe o valor hexadecimal. E eu quero que ela tenha uma margem inferior de 8 pixels. Porém, como eu tenho dois valores de descrição, eu posso adicionar... Eu vou colocar aqui uma margem inferior de 8 pixels mesmo. Então, eu vou colocar uma margem bottom de 8 pixels. Beleza. Vamos ver como é que ficou. Já trocou a cor do texto e aplicou a margem inferior. Tá, agora eu preciso pegar as minhas orbes. Vamos ver o tamanhozinho da minha bolinha aqui. Ela é 12 por 12. No nosso CS, vamos pegar o nome da classe. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar direto a orb, como é uma tag, nesse caso aqui não vai ter um problema. Mas eu vou pegar o elemento, a tag i direto, ao invés de uma classe. Então eu vou vir aqui meu card text. Dentro dela eu tenho um elemento z. Eu quero o seguinte, que ela se comporte como um display inline block, que vai ter o texto ao lado dela. Eu quero o seguinte, que ela tenha de largura 12 pixels, de altura 12 pixels. Eu vou colocar uma cor aqui genérica, uma cor preta. Só pra gente ver como é que ficou lá. Aí, ó, você vê que só que ela tá quadrada. Por sorte, no CSS tem uma propriedade chamada Border Radius, que aí você passa unidades de medida lá e ele arredonda as bordas, que seria o topo esquerdo, topo direito, inferior direito e inferior esquerdo. Para mim fazer um círculo com um border radius, eu coloco 50%. Vamos ver como é que ficou. Vocês podem reparar que já ficou uma bolinha. Porém, ele tem um espaçamento também. Em relação ao... Ele tem uma margenzinha. Tem uma margem de 5 pixels à direita. A gente vem aqui e adiciona uma margem right de 5 pixels. Aí já
aplicou o espaçamento. Beleza. Vamos dar um pouco mais de vida agora ao nosso layout. Vamos pegar os valores, né? Vou pegar o valor hexadecimal aqui. Tá. Vamos agora começa a parte interessante, onde a gente vai usar o CSS Gradiente e a gente vai fazer as variações dos boxes. Eu sei que eu tenho 8 boxes. Então vamos lá no nosso HTML. Aqui eu criei um card, correto? Só que eu tenho 8 cards desses, né? Então eu posso vir aqui e duplicar, copiar e colar, até dar 8 cards. 4, 5. Vamos contar se eles têm 8. 3, 6, 8. Beleza, tem 8. Só que tá quebrando. Mas a gente vai arrumar isso. Então, calma, galera. Tá. O que eu preciso ter? Eu sei que o espaçamento entre eles é de 68 pixels. Eu vou arredondar para 70 para não ficar ruim. Vou colocar aqui o seguinte: meu card ele vai ter uma margem abaixo de 70 pixels, certo? Bom, aí vocês podem notar que já aplicou o espaçamento. Só que o que está acontecendo aqui? Por que ele está quebrando? Ele está quebrando pelo seguinte: ele está quebrando porque ele está adicionando uma margem à esquerda dos nossos elementos. Então, e a gente não quer isso. A gente quer remover a margem à esquerda do primeiro elemento e ele volta para ele poder alinhar os 4 blocos em linha. Eu vou ensinar um esquema para vocês que chama um seletor, um seletor, não sei se é um seletor avançado ou intermediário, mas é um seletor que vem na especificação do CSS 3, que chama NTHChild, que aí você seleciona o índice ou você especifica diretamente qual elemento que você quer aplicar um efeito específico. Nesse caso, eu quero aplicar um efeito específico no primeiro card, para ficar mais fácil. Aí a gente vem aqui, coloca o nosso elemento card. Opa, desculpa aqui. Ponto card, que é o nosso elemento card. Você seta esse seletor como 2 pontos nth child ou shield de filho. E aí, aqui no caso, por eu usar o Atom, ele tem um autocomplete, que ele me informa que eu preciso passar um valor inicial mais um segundo valor, que ele vai pegar a expressão um valor numérico para fazer as combinações dos elementos. Só que nesse caso eu quero somente o meu primeiro elemento, então eu posso vir e colocar o valor 1. Aí eu aplico um efeito. Que efeito que eu quero? Eu quero que a margem esquerda dele seja 0. Vamos ver o que acontece aqui. Vocês veem que já funcionou. Só que ainda não flutuou o nosso elemento. Tá, vamos ver o porquê. Tem uma forma mais fácil da gente fazer isso também, que é simples. Você vem aqui na margem esquerda e reduz ela. Não tem segredo. Aí eles flutuam. Só que aqui vocês percebem que no meu quinto elemento ele está com a margem também. Então dá pra gente fazer o seguinte. A gente dá para utilizar o NTHChild para isso. A gente quer que inicia no primeiro valor. Vamos ver o que ele vai aplicar aqui, ó. Eu tenho a cada 4 elementos ele pega 1, entendeu? Vocês podem depois procurar na internet NTHChild test. Aí tem os tester aqui e vocês colocam as expressões de teste para poder ver como é que ele seleciona, como é que funciona a expressão dele. Não é difícil, é simples. É só vocês praticarem que vai ficar de boa. Deixa eu ver aqui. Não dá pra colocar 40. Deixa eu colocar
Ah, tá. É 40 pixels mesmo. Ó, vamos lá, vamos lá. Não, quebrou. Então, coloca. Ele tá dando um pouco alguma coisinha aqui. Mas vamos deixar, sei lá, 35 de espaçamento à esquerda. Ali funciona. Aí não fica tão colado e também não fica tão junto. Então o que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar nossas cores, né? De gradientes. E as cores dos elementos. Como que a gente vai fazer isso? Como a gente utiliza bem, uma das coisas interessantes da metodologia bem é que a gente cria classes que a gente vai reutilizar ou classes modificadoras. E o que, que seriam essas classes modificadoras? É que você especifica o seguinte, é o nome do seu componente, que no nosso é card, você adiciona traço, traço, o nome do modificador. Então eu posso criar classes para cada gradiente. E como que seria isso? Eu vou colocar assim, gradiente 1, só para ficar interessante. Vou colocar aqui no meu primeiro gradiente 1, no segundo gradiente 2 e vou colocando nos outros até chegar no 8. Vocês podem pular um pouquinho o vídeo, caso essa parte aqui é parte meio demoradinha, mas rápido a gente chega lá. 7, 8. Opa. 8. Tá. Uma coisa que eu também não fiz foi pegar as cores, né? Mas a gente vai fazer isso agora. Tá. No CSS, pra gente poder... Cadê gradiente? Tá. E aqui eu vou fazer o mesmo processo para adicionar os gradientes, que é as classes modificadoras. Então, card gradiente 1. E aí eu vou duplicar ela aqui até... Eita. Deixa eu alinhar ela aqui. Deixa eu ver se já deu. 2, 3, 4, 5... 8. Beleza. O que, que a gente vai fazer em cada um desses? Aqui eu vou fazer o seguinte. Essa classe, ela é uma classe de diferenciação, que aí informa um gradiente. Eu posso pegar o estilo e aplicar ela como uma âncora para aplicar estilo nesses elementos do meu card. Então, para cada card que eu utilizei a classe card, ela pega o mesmo esquema de estrutura. Só que aí, com essa classe gradiente eu aplico o efeito, as cores que eu quero nos respectivos elementos, que seriam os meus is, meus círculos aqui das paletas e o gradiente em si. Tá, vamos para a parte interessante logo, porque... Vamos lá. O que, que eu quero estilizar aqui? Eu quero estilizar o seguinte, que no meu gradiente 1, quando eu tiver a classe modificador gradiente 1, eu quero pegar o que? O meu card de descrição. E eu preciso aplicar um efeito de background nele, né? Então vou vir fazer o seguinte, como que eu aplico um efeito de gradiente? A cor, aplicar o efeito de gradiente. No CSS tem a propriedade para aplicar gradiente que chama background, que ela se aplica assim, background, image, aplica 2 pontos, linear, traço, gradiente, e ele espera valores. Como que funciona? Por default, ele tem para o eixo, por padrão ele vem com abaixo, ele recebe um valor hexadecimal ou espera um valor referente à cor do inicial e a cor final. Só que nesse toBottom dá pra gente colocar para a direita, da onde ele vai iniciar para finalizar, dá pra gente colocar rotacionar isso, dá pra gente fazer várias outras orientações no gradiente.
Então vocês procurem depois sobre background linear gradiente. Esse linear gradiente possui também o radial gradiente, mas a gente vai utilizar o linear porque ele está aqui na diagonal, né? Então aí a gente precisa pegar a nossa cor inicial e a nossa cor final. E eu vou fazer o seguinte, como que eu crio essa cor inicial e essa cor final? Então eu vou aplicar um linear gradiente, que ele tem a primeira cor. Qual que é a nossa primeira cor? Ele já tem aqui, ó, que é a cor inicial. A nossa cor final é esse rosa. E a orientação que eu quero, ele está na diagonal, né? Então eu vou falar que é o que? To top right, que é o que? Ele vai iniciar do topo direito. Aliás, ele vai finalizar no topo à direita. Então vamos ver lá como é que ficou. Não aplicou efeito. Então, vamos ver o que eu errei aqui. Tá, tem um E, não tem esse E aqui. É gradiente com T mudo. Vocês veem que aplicou aqui, né? Só que eu peguei a classe errada. Não é a descrição que eu quero. É o meu card gradiente. Agora vai. Aí, vocês veem que agora funcionou, né? E eu quero também o seguinte. Eu quero que minhas orbs, que é a minha tag I aqui, que eu tenho duas classes, que é a cor inicial e a cor final. Deixa eu aplicar aqui. Deixa eu renomear elas para ficar mais fácil. Tá, beleza. É minha cor inicial e minha cor final. É minha cor final e minha cor inicial. Então, deixa eu pegar as classes, copiá-las aqui para adiantar o processo. Elas vão ter o quê? Minha cor inicial, ela vai ter essa cor hexadecimal. Como que eu especifiquei ela aqui? Não coloquei nenhum... Ah não, eu coloquei um valorzinho sim. Só um minutinho. Tá, um background color. Então, vou vir aqui. Background color. E eu passo o valor hexadecimal aqui dela. E aqui é a mesma cor. Aliás, que é a mesma coisa pro final. Vamos ver como é que ficou lá. Vocês veem que já tá do jeito que a gente queria, né? Vamos ver lá o PSD. Tá do jeito que a gente queria. Só muda a fonte e tal. Deixa eu colocar uma fonte aqui na descrição. Fonte family. Colocar um Inconsolata. Nesse caso eu já tenho essa fonte, então ele vai funcionar. Vou colocar um font size também de 14 pixels, só pra ficar ok. Aí vocês veem que já deu uma melhoradinha e tal. Tá, qual que é o próximo passo? Aplicar os outros efeitos. E aí a gente duplica só o gradiente, faz o mesmo, copia essa para ficar enxuto aqui. Aí faz o gradiente 2. Qual que é a nossa cor inicial? Essa cor inicial é esse salmão. A gente pode aplicar ela aqui, ó. A nossa cor final é um amarelo.
ver como é que ficou lá o nosso segundo elemento. Aí vocês veem que já aplicou o efeito. E aí vocês vão duplicando para fazer todo o restante. Eu não vou finalizar porque é só copiar e colar. Mas acho que já deu para dar um overview da hora para vocês. Eu vou deixar para um outro vídeo explicando como é que faz as outras formas de se alinhar os elementos. Vocês fiquem livres para criar as classes que vocês quiserem. Não precisa criar exatamente utilizando essa nomenclatura de classe, com traço, traço, underline, underline. Mas para caso vocês achem isso interessante, procurem mais sobre no bem.info, que é o site da metodologia BEM, sobre a ideia da arquitetura e tal, como nomear seus elementos e seus componentes. É bem interessante, é uma boa prática. E é isso. Valeu!